Olá, pessoal! Neste vídeo nós iremos falar sobre a implementação da tabela de símbolos que eu disponibilizei para vocês no AVA de nossa disciplina. Bom, como vocês devem se lembrar, na primeira etapa do nosso trabalho prático, eu falei que as palavras reservadas da linguagem devem ser reconhecidas apenas como identificadores. Por quê? Porque todas as palavras reservadas da linguagem, elas casam com o padrão de identificadores definido nessa primeira etapa, que é começar com uma letra e ser seguida por 0 ou mais letras, dígitos ou underlines. No caso das palavras reservadas, como vocês já devem ter percebido pela gramática da linguagem, as palavras reservadas elas são compostas de letras apenas. Bom, então como que nós iremos fazer? Como nós já estamos conversando desde o começo da nossa disciplina, nós iremos utilizar a tabela de símbolos para armazenar as palavras reservadas inicialmente, e assim que nós encontrarmos um identificador, nós iremos na tabela de símbolos, faremos uma busca e, dependendo do resultado dessa busca, nós saberemos se é uma palavra reservada ou se foi simplesmente reconhecido um identificador normal. Bom, então vamos diretamente já para a implementação da tabela de símbolos que já está disponível no AVA, como eu já disse. Bom, a tabela de símbolos, a implementação que foi disponibilizada para vocês, ela é composta de 4 novos arquivos: stentry.h, stentry.cpp, symboltable.h e symboltable.cpp. Vocês vão ter que incluir esses 4 arquivos no projeto de vocês. Os arquivos stentry.h e stentry.cpp estão relacionados à definição de uma entrada na tabela de símbolos. stentry.h ele inclui token.h porque ele precisa conhecer o que está definido lá naquele arquivo. Então ele precisa saber o conteúdo da enumeração, que contém o que vocês irão utilizar para fazer o reconhecimento de token, e também como foi definida a classe token. Vejam que a classe stentry.h ela possui como atributos um ponteiro para token, então você precisa conhecer o token que você está armazenando naquela entrada para a tabela de símbolos, e também tem um campo lógico que me diz se representa uma palavra reservada ou não. Além disso, eu defini aqui 3 possibilidades para construtor, e aqui no arquivo .cpp simplesmente estão as implementações para esses 3 construtores. O primeiro simplesmente é para a compatibilidade, aqui a possibilidade de criar um stentry vazio e só definir esses atributos depois. Aí um que recebe apenas o ponteiro para token, e nesse caso o atributo reserved vai ter o valor de falso, e o último construtor que recebe os 2 atributos, e eu posso definir o valor que eu quero atribuir para o atributo reserved. A classe symboltable vai realmente representar a tabela de símbolo para nós. Ela utiliza uma classe map para efetivamente armazenar os símbolos da tabela de símbolos. A classe map ela implementa uma árvore que associa uma chave a um valor. No nosso caso, a chave é uma string e o valor vai ser um ponteiro para um objeto da classe stEntry que nós acabamos de definir. Tá? Então vejam, a classe symboltable ela tem 2 atributos privados. Vejam que o que efetivamente armazena os símbolos de cada instância da classe symbol é o map. Então, como nós já falamos, a chave é uma string, certo? E aí o valor vai ser um ponteiro para uma stEntry. Então, essa aqui é a nossa tabela de símbolos. Só que, como nós já comentamos em sala de aula, nós estamos trabalhando com uma estrutura de escopo hierárquico. Então, a cada vez que eu abro um novo escopo, eu preciso saber qual é o escopo mais externo a esse escopo, o escopo que engloba o escopo atual. Por isso, nós temos uma árvore de árvores. Cada árvore ela precisa saber quem é a sua árvore pai. Então, por isso, uma árvore
uma symbol table, ela também possui um ponteiro para quem é sua árvore pai. Então, a symbol table, além do map, do mapa que armazena os símbolos, ela também possui uma referência à sua árvore pai. Toda vez que eu crio uma nova tabela de símbolos, ela vai armazenar uma referência à árvore símbolo, à árvore de símbolos, a tabela de símbolos, que era a tabela de símbolos anterior, certo? E aí, nesse caso, ela passa a ser a tabela de símbolos corrente. Todas as vezes em que essa tabela de símbolos se encerrar, eu vou poder voltar à tabela de símbolos anterior. Então, isso é uma característica de um escopo hierárquico que nós estudamos em sala de aula. Bom, e aí nós temos como membros públicos o construtor. Então, nós temos dois construtores, um construtor que não recebe parâmetro algum e um construtor que recebe uma outra symbol table como argumento. Por que essas duas possibilidades? Quando ela não recebe parâmetro nenhum, porque provavelmente ela vai ser a primeira árvore de símbolos que nós estamos criando, então ela não precisa de pai, esse pai vai ser nulo. E quando ela recebe uma outra tabela de símbolos como argumento, essa tabela de símbolos vai ser o pai da tabela de símbolos sendo criada. Tá? Então, a primeira tabela de símbolos, que representa o escopo global, ela tem como parent um ponteiro nulo. Ela é a primeira tabela de símbolos de todo, representando o escopo global. Além dos dois construtores, nós temos mais alguns métodos nesta classe. Um método para adicionar um novo símbolo à tabela de símbolo. Um método para remover uma tabela de um símbolo dessa tabela. Então, ela recebe a chave do símbolo que eu quero remover. Um método para limpar a tabela de símbolos, um método para verificar se a tabela de símbolos atual está vazia, um método para retornar uma entrada da tabela de símbolo com a chave especificada como parâmetro e um método para retornar o pai da tabela de símbolos atual. No arquivo .cpp, nós temos as implementações desses métodos. Depois vocês deem uma olhada mais cautelosa nas implementações. Eu vou passar aqui de uma maneira geral falando o que esses métodos fazem, mas aqui nós temos todas essas implementações. Então, aqui os construtores, vejam que o symbol table, ela simplesmente instancia a tabela vazia, falando que o pai é nulo. Quando eu instancio a tabela de símbolos, passando por um ponteiro para uma symbol table, ela instancia nova tabela, fazendo com que o parent seja o argumento inicial. Lembrando que quando nós criamos uma tabela, o map vai ser vazio. Quando eu mando adicionar um novo símbolo à tabela de símbolos, eu recebo como argumento um ponteiro para a stEntry que eu quero adicionar a nova tabela. Então, veja, a primeira coisa que nós verificamos é se esta entrada está na minha tabela de símbolos. E o comentário deixa bem claro o que ele vai fazer, né? Então, ele tenta adicionar um novo símbolo à tabela corrente. Isso nós comentamos em sala de aula. Toda adição de um novo símbolo, ele é feito no escopo corrente. Se ele não tiver no escopo corrente, nós vamos fazer a adição. A busca tem que ser feita no escopo corrente, tá? Se já existir no escopo corrente, a adição não pode ser feita. Agora vocês poderiam perguntar, mas se existir no escopo mais externo, não tem problema. Aí pode ser adicionado, tá? Vejam que ela retorna um booleano, porque se eu não conseguir adicionar, eu tenho que retornar false. Tá? Então vejam aqui que a primeira coisa que eu verifico é conseguir adicionar, encontrar o símbolo que eu estou tentando adicionar dentro da tabela de símbolos atual. Se eu conseguir, então eu retorno falso. Eu não vou adicionar esse novo símbolo. Agora, se isso aqui eu busquei na tabela inteira e eu não consegui encontrar, então eu faço a inserção com o método insert e retorno true, tá? Então vejam que esse método aqui, ele vai tentar fazer a busca na tabela de símbolos e se ele buscou na tabela de símbolos e retornou symbols, que é o map,
end significa que ele não encontrou. Bom, e aí faz a inserção e retorna true. O outro método, ele tenta remover. Veja que ele chama métodos da classe map, tá? Primeira coisa que ele vai fazer é chamar o método erase da classe map. Então, symbols.erase, passando o nome da chave que ele quer remover. Se isso aqui retornou algo diferente de 0, significa que ele realmente conseguiu fazer a remoção e vai retornar. Tá? Então, se isso aqui for diferente de 0, significa que isso aqui retornou verdadeiro. Então, se isso aqui for diferente de 0, então é true, ele fez a remoção. Bom, o clear da tabela de símbolos vai retornar o clear das symbols do map. O isEmpty da nossa tabela de símbolos vai retornar o empty do map. Então, se o map estiver vazio, ele também vai retornar empty. E aí o get, o que o nosso get vai fazer? Ele vai buscar uma entrada equivalente ao lexema que está sendo buscado dentro da nossa tabela de símbolos, que nada mais é que buscar dentro do mapa da nossa tabela de símbolos. Então a busca vai iniciar. Bom, como que a gente vai fazer essa busca, pessoal? Eu busco do escopo em que eu estou atualmente, o escopo atual, sempre de maneira hierárquica. Se eu não achar no escopo atual, eu tenho que buscar nos escopos que englobem o escopo atual. Então, eu inicio no escopo corrente e vou subindo na hierarquia enquanto eu não encontrar o símbolo, até possivelmente chegar no escopo mais externo, que é o escopo global. E eu vou retornar um ponteiro para a entrada encontrada, e caso eu não encontrar, eu preciso retornar 0. Então, vejam aqui que o meu get ele vai receber a chave, que é o nome do lexema que eu estou buscando. Começa na tabela de símbolos atual, que é o ponteiro this. E aí, o que eu vou fazer é buscar o meu símbolo. Então, enquanto o meu S não estiver representando o meu símbolo encontrado, o que ele vai fazer? Ó? Então, enquanto S... Então, vejam que o meu S foi iniciado aqui com table symbols.findName. Então, ele pegou na tabela atual. Enquanto eu chegar aqui, se ele chegar no end, significa que ele ainda não encontrou. Então, a primeira coisa que ele fez foi chegar no atual, se foi procurar na tabela de símbolos atual. Se chegou no end, significa que ele não encontrou. E aí, o que ele vai fazer? Vai para o pai e, novamente, ó, se o pai for o nulo, já não encontrou. Se não, ele repete o processo e busca no pai. E fica repetindo isso aqui para subir de nível. E esse aqui, pessoal, ele vai fazer com que a gente consiga encontrar a tabela, o símbolo correto que contenha a chave que eu estou buscando, tá? Esse método aqui. Bom, getParent sempre pede sempre vai retornar o pai da tabela de símbolos atual. É isso, pessoal. Essa aqui é a implementação dos métodos que nós precisamos para a nossa tabela de símbolos. Tá? Bom, e aí? Dado que nós já temos a nossa tabela de símbolos pronta, como que nós vamos utilizar para que a gente possa fazer o reconhecimento de palavras reservadas? Bom, nosso parser vai ter que ser um pouquinho atualizado. Tanto o parser quanto o scanner. Por que o parser? O parser agora inicializa todo o processo, lembrando que nós estamos num processo guiado pela sintaxe. Então, vou aqui na minha implementação do parser. Então, o nosso parser.h, dado que nós estamos trabalhando no escopo hierárquico, que nós podemos abrir e fechar funções a qualquer momento, nós temos um escopo global
e um escopo corrente. E esse escopo, a cada escopo desses, nós associamos uma tabela de símbolos, tá? Quando nós começamos o nosso processamento, nós abrimos uma tabela de símbolos global, tá? E aí, eu vou associar esse ponteiro aqui, global ST, a essa tabela de símbolos global. A cada vez que eu mudar o escopo do meu programa, eu vou mudar o escopo atual. Então, eu vou mudar a tabela de símbolos também e vai ser o meu escopo corrente. Então, o escopo corrente sempre vai ser marcado pelo current ST e o escopo global, durante o processamento inteiro, vai ser marcado pelo global ST. Esse global ST vai sempre existir e o current vai marcar o atual, tá? Então, no início do processamento, current ST e global ST coincidem e à medida que o escopo corrente vai mudando, eu vou atualizando o current ST, tá? O resto é igualzinho, tá? A diferença vai ser aqui também, pessoal, que no momento em que eu vou inicializar o meu processo, agora o meu parser que inicializava, como vocês devem se lembrar, eu inicializo a minha main passando para o construtor do parser o nome de um arquivo, certo? Vai continuar muito parecido. Aqui, inicializei passando o nome do arquivo. E aí nós fazíamos ele inicializar aqui o scanner. Olha o que vai acontecer além disso. Eu vou fazer com que a symbol table também seja inicializada. Então, o current ST e o global ST são inicializados com a mesma tabela de símbolos. Estou começando o processamento. Inicializei a primeira tabela de símbolos, tá? E como vocês devem se lembrar aqui, essa primeira tabela de símbolos, como ela é a global, eu não preciso passar parâmetros para ela. Ela não tem pai, tá? Por isso que eu chamei esse construtor que não recebe parâmetros. E aí eu chamei um método importante aqui, que eu ainda não escrevi, que se chama init symbol table. Esse método aqui, pessoal, init symbol table, vai ser o responsável por fazer o quê? Ele vai jogar para nós todas as palavras reservadas dentro da tabela de símbolos. E aí, logo no início do processamento, eu jogando essas palavras reservadas dentro da tabela de símbolos, quando nós começarmos a percorrer o nosso arquivo de entrada para fazer o reconhecimento dos tokens, quando um ID for encontrado, ele já vai conseguir saber quem são as palavras reservadas e não vai ter mais aquela questão de se preocupar em falar, isso aqui é palavra reservada ou é ID? Ele já vai na tabela de símbolos em um determinado momento e vai saber, olha, é palavra reservada ou é ID? E a gente já vai ver esse código lá, tá? Bom, então esse método init symbol table aqui, ele vai jogar as palavras reservadas dentro da tabela de símbolos. E o resto continua muito parecido. Ele vai instanciar o scanner, como a gente já fazia antes. Mas veja que agora, além de passar o input, eu mandei ele passar também o ponteirinho para a tabela de símbolos, porque lá na scanner a gente vai usar essa tabela de símbolos para nós buscarmos as palavras reservadas na tabela de símbolos, tá? Então, passou um segundo parâmetro aqui. Bom, olha aqui o método init symbol table. Então, vejam que o init symbol table, ele agora tem aqui também esse formatinho aqui. Nós temos que adicionar um símbolo à tabela de símbolos. Nós já vimos como que esse método funciona. Aqui, ó. O método para inserir um símbolo na symbol table, ele recebe um stEntry. Pessoal, a gente precisa de um ponteiro para um stEntry. Então, nós precisamos criar um objeto stEntry para a gente jogar aqui dentro, tá? Então, é isso que eu estou fazendo. Então, vejam aqui no nosso parser que o que eu fiz foi, bom, um stEntry, o que ele tem é
um ponteiro para token. Então, se vocês entrarem aqui, o que é um stEntry? E um booleano. O que eu fiz aqui foi instanciar um stEntry. Eu estou instanciando um stEntry e para instanciar um stEntry eu tenho 3 possibilidades. Como eu quero instanciar um que representa uma palavra reservada, eu preciso ter aqui um ponteiro para token e um bool. É o que eu fiz aqui. New stEntry. Passei um ponteiro para token. Criei aqui o token, na verdade, tá? Passei o token aqui. E nesse caso, pessoal, vou até modificar aqui, esse aqui eu tinha uma implementação diferente. Vai ser global. st add precisa de um stEntry, né? Estou criando o stEntry aqui. E o stEntry, como vocês lembram aqui, tem a possibilidade de receber um token. O token que eu estou passando. Fiz errado aqui, tá, pessoal? Criei um token aqui com o nome de if. E aí eu estou colocando esse T, que eu acabei de criar, e passando true. Tá? Pronto. Tá lá essa entrada na tabela de símbolos pro token if. Isso a gente vai fazer para todas as palavras reservadas, tá? Então, eu posso usar o mesmo objeto aqui, mesma referência, né? Para o else também. Nesse trechinho de código que eu tenho abaixo aqui, eu tinha uma outra implementação da tabela do stEntry, em que eu também utilizava o lexema. Vocês podem adicionar o lexema se vocês quiserem, tá? Não tem problema nenhum. Então, vejam aqui. Seria, criou o objeto token. O token, como vocês devem se lembrar aqui, ele recebe um nome. Passei o nome dele aqui. Aí, após receber o nome, eu criei o objeto token, fiz ele ser referenciado por essa referência token aqui que nós criamos só para nos auxiliar. E aí eu mando adicionar a tabela de símbolos global, um novo stEntry com esse objeto token que representa o else, dizendo que ele é uma palavra reservada. E eu vou fazendo isso para todas as nossas palavras reservadas, tá? Fiz isso já para o else, para o for, para o while,
E assim por diante, tem que fazer para todas as palavras reservadas da linguagem, tá? Feito isso, onde que eu vejo as palavras reservadas, pessoal? Lá no nosso arquivo da descrição da segunda etapa, nós temos aqui, ó, void, char, int, if, while, for, return, integer, constant, char constant, string constant. Então, são palavras que a gente vai... Nossa, isso aqui não são palavras reservadas não, tá, pessoal? Eu falei de integer constant, char constant, string constant. Essas não são palavras reservadas, tá? Só até aqui o return. Else, tá? Isso aqui são tokens que a gente retorna. Então, as palavras reservadas vão ser essas que a gente reconheceu aqui. Void, char, int, if, else, while, for, return. São palavras que a gente casam com o padrão de ID, mas que a gente não pode reconhecer como ID. A gente vai encontrar no texto que vão casar com o padrão de ID, mas que não podem ser mais reconhecidas como ID agora na análise sintática. Bom, ok. Colocamos essas palavras reservadas lá? Terminou de implementar isso aqui. Isso aqui vai retornar, vai criar o scanner. Criou o scanner. O scanner agora recebeu uma referência global ST que já vai ter todas essas palavras lá armazenadas. Vamos lá no scanner. O scanner vai receber um ponteiro para a tabela de símbolos e o que vai fazer? Aqui dentro da classe scanner, pessoal, ela vai ter também, ela precisa ter, tá? Veja, eu fiz aqui, ó, ST recebe table. Então, symbol table pointer ST. Tem um ponteiro para a tabela de símbolos também. E aí, ST recebe table. Pronto. Já tem uma referência para a tabela de símbolos. E aí, o que vai acontecer? O resto do construtor continua igualzinho. Lembrando que na versão final, a gente não precisa mais imprimir o arquivo de entrada na saída, tá? Para poder comentar. Isso aqui fica só para debugar. E aí, a sua implementação da análise léxica, que a princípio já deve estar pronta, tá, pessoal? Na parte em que vocês reconhecem identificadores e retornam tudo como identificador, tá aqui, ó, o meu trechinho de reconhecimento de identificadores. Então, o que é um identificador na nossa linguagem? O identificador tá aqui. Uma letra seguida de 0 ou mais letras ou dígitos. Então, não tem essa segunda etapa aqui, ó. Vai ser só identificador. Começou com uma letra? Então, faz nesse trechinho aqui, tá? O que importa é aqui, ó. Aqui, eu simplesmente mandava retornar um token. Não vou mais mandar retornar um token ID. Antes de retornar, de fazer todo o reconhecimento, então vem aqui, ó. Ele verifica se é uma letra. Se for uma letra, ele ficava aqui andando enquanto for letra ou dígito, ou for underline, ele ficava consumindo. No momento que parasse de casar, ele já mandava criar um token ID e retornaria. Não vai mais fazer isso, tá? Antes de retornar aqui ID,
ele vai buscar na tabela de símbolos para verificar se é ou não um ID, tá? Se é ou não uma palavra reservada, certo? Então, veja aqui o que vai acontecer. Pesquisar na tabela de palavras reservadas, caso encontrem, retorne o token adequado. Caso contrário, é ID. Então, vejam aqui. Vamos na tabela de símbolos de novo. Qual que é o método que busca? É o método get. Ó. O método get, ele retorna um stEntry se ele encontrar alguma coisa. Se ele não encontrar nada, ele vai retornar 0. Ok? Então, olha o que vai acontecer aqui. Chama. Quando a gente está fazendo aqui o reconhecimento da palavra, quando a gente está quando a gente está andando dentro da entrada, a gente precisa agora armazenar em algum local o lexema do que está sendo reconhecido. Tá? Então, vocês estão andando na entrada e precisam guardar o lexema. Então, vejam aqui que eu estou guardando numa variável chamada lexime todos os lexemas que estão sendo reconhecidos dos IDs, tá? Então, lexeme.pushback input.pos, eu comecei o processo de reconhecimento do lexema atual. Então, é alfa o que eu estou vendo? Então, é uma letra? É. Ok. Então, eu vou começar a guardar na variável lexeme o que está na posição pos. E eu vou andando. Enquanto for alfanumérico ou underline, vou guardando na minha variável lexeme o caractere que eu estou lendo. Tá? Então, lexime tem todo o lexema que eu estou reconhecendo. Ao sair daqui, a variável lexime tem todos os caracteres do que eu acabei de reconhecer. Aí, o que eu fiz? Busco na minha tabela de símbolos o lexema que eu acabei de reconhecer, que está na variável lexime. Opções. Ele vai retornar um stEntry ou vai retornar nulo se não encontrar. Se retornou nulo, significa que ele não encontrou lá, ou seja, não está na tabela de símbolos. Se não está na tabela de símbolos, com certeza não é uma palavra reservada, então é um ID. Caso contrário, ele encontrou. Se ele encontrou, eu não posso ter certeza que é uma palavra reservada também, porque pode simplesmente ser um outro ID que eu já pus lá em algum outro momento da análise. Porque lembrem-se, a tabela de símbolos também serve para armazenar identificadores que nós encontrarmos ao longo do processo de análise. Daqui para frente no nosso curso, nós estaremos estudando análise semântica. Então, como vocês vão ver, no processo de declaração de variáveis, nós iremos armazenar os identificadores lá também. E nesse caso, o reserved, aquele outro atributo, vai estar com false, tá? Mas não tem problema nenhum. Eu simplesmente vou fazer o toque, receber o token associado a stEntry que nós encontramos, tá? Não tem problema nenhum. Ele só simplesmente vai estar com o reserved diferenciado. Eu vou fazer o token ser o token que está lá. Então, pessoal, o token ou vai ser um token novo, porque com certeza não é a palavra reservada, porque todas as reservadas foram armazenadas no início, ou o token vai ser o token que já está lá e foi declarado antes. Então, é assim que a gente vai diferenciar palavras reservadas de identificadores no nosso curso, na nossa implementação, com o auxílio da tabela de símbolos. Bom, espero ter ajudado. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato. Pessoal, não esqueçam de analisar com bastante cuidado o código. Até mais!